Projeto integrado, segundo semestre 2016. Universidade Cidade de São Paulo. Bacharelado em Educação Física. Detecção de talentos. Talento. Palavra empregada para conceituar pessoas com atributos ou características admiradas ou valorizadas pela cultura e pelo momento histórico. Detecção de talentos. Tentativa de encontrar características inatas, ou com efeito, do desenvolvimento e treinamento, por meio de características morfológicas e funcionais. O indivíduo avaliado. Nome: João Marcos Pereira Lima. Idade: 8 anos. Método utilizado: detecção de talentos. Estratégia Z. O teste é realizado, geralmente, em crianças imaturas sexualmente, para poder descobrir precocemente seus talentos, potencializando-os, para que aquele indivíduo possa receber o treinamento mais adequado para vir a se tornar um atleta de alta performance. Testes realizados. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens. Para início do processo. Primeiramente aferimos o peso do indivíduo através de uma balança de precisão, na qual chegamos ao valor de 35 kg. Logo após, realizamos a medida de sua altura. Para isso foi utilizado uma fita métrica simples. A partir daí, foi obtido o seguinte resultado de 135,2 centímetros. O IMC, Índice de Massa Corporal, consiste na equação de peso dividido pela altura ao quadrado. Neste teste, deve lembrar-se de levar em consideração não apenas o valor em si, mas também a idade do sujeito avaliado. Veremos agora no vídeo a equação e resultado. Teste de Cooper, 12 minutos, para cálculo de VO2. O teste foi realizado em pista de atletismo. O indivíduo é alertado de que pode realizar o teste caminhando ou correndo, porém deve percorrer a maior distância possível durante 12 minutos. Ao final dos 12 minutos, o instrutor avisa ao avaliado. No fim do teste foi alcançado o resultado de 950 metros. Com o resultado é feito o cálculo de VO2, relativo e absoluto, conforme fórmula padrão, que vemos agora no vídeo. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know this and that. There were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
Para verificar potência anaeróbica, foi utilizado o teste de 40 segundos, no qual o avaliado fica em posição de partida atrás da linha de largada, e há o sinal de atenção e vai, o indivíduo sai em disparada, em sua velocidade total, durante os 40 segundos do teste. A distância medida foi de 155 metros. O sujeito avaliado utilizou o vestuário adequado para a prática de corrida. Protocolo do teste. O avaliador principal, orienta o avaliado sobre o objetivo do teste, que é correr o mais rápido possível durante o período de 40 segundos. Com as palavras atenção e já, inicia o teste sendo acionado o cronômetro ao mesmo tempo, andando em direção ao avaliador auxiliar. B, que está posicionado em um ponto médio à frente. Na altura de 30 segundos, o avaliador anuncia com a palavra 30. No momento dos 40 segundos, o avaliador novamente anuncia com as palavras atenção e já. Nesse momento, o avaliador B observou o último pé que estava em contato com o solo, e esse ponto foi assinalado como ponto de referência, determinando a distância percorrida. Teste de velocidade de 50 metros. Este é um teste máximo, ou seja, deve ser realizado na máxima velocidade, e passar a faixa de chegada, também na máxima velocidade. A posição de saída em afastamento, antero-posterior das pernas, e com o pé da frente o mais próximo possível da faixa de saída. A voz de comando será pelas palavras atenção. Já. Sendo acionado o cronômetro no momento que for pronunciado já. E parado no momento em que o avaliado cruzar a faixa de chegada. Caso ocorra qualquer problema no teste e tenha que ser repetido, haverá um intervalo mínimo de 5 minutos. Será permitida apenas uma tentativa, e o resultado do teste será o tempo de percurso dos 50 metros com precisão de centésimo de segundo. No teste de 50 metros, chegamos ao resultado de 12,66 segundos, no final do teste, quando o indivíduo cruza a linha de chegada. Teste de impulsão vertical. O avaliado deve posicionar-se de pé, lateralmente à superfície demarcada com a fita, e com o braço estendido acima da cabeça, o mais alto possível. Mede-se a estatura total do indivíduo então suja-se as pontas dos dedos do mesmo com giz. Após a determinação da estatura, o avaliado afasta-se ligeiramente da parede, no sentido lateral, para poder realizar a série de 3 saltos, mantendo-se no entanto com os membros superiores elevados verticalmente. Os saltos não podem ser precedidos de marcha, corrida ou outro salto. Deve-se dar um intervalo de 1 a 3 minutos entre cada salto. O objetivo do salto é tocar as digitais da mão dominante, que deverão estar marcadas com pó de giz ou magnésio, no ponto mais alto da graduação em centímetros. Durante um movimento, o braço oposto deverá se manter constantemente na posição de partida, ou seja, elevado. Impulsão vertical com auxílio. O avaliado se coloca em pé, calcanhares no solo, pés paralelos, corpo lateralmente à parede. Após a determinação do ponto de referência, o avaliado afasta-se ligeiramente da parede, no sentido lateral, para poder realizar a série de 3 saltos. Obedecendo a voz de comando, ele executa o salto tendo como objetivo tocar as polpas digitais da mão dominante, que deverão estar marcadas com pó de giz ou magnésio, no ponto mais alto da fita métrica. Durante um movimento, o avaliado pode utilizar de um impulso dos membros inferiores e de seu braço oposto do dominante para realizar o salto. Através da voz de comando atenção. Já. Ele executa o salto, tendo como objetivo tocar o ponto mais alto da fita métrica com a mão dominante. Deverão ser registradas, além do ponto de referência, as marcas atingidas pelo avaliado a cada série de saltos nos 2 métodos. Portanto, o deslocamento vertical é dado em centímetros, pela diferença da melhor marca atingida e do ponto de referência em cada um dos métodos. Teste de impulsão horizontal.
O avaliado fica com os pés separados e paralelos, distantes alguns centímetros, posicionados atrás de uma linha de saída bem marcada, no chão com giz. Na preparação para o salto, indivíduo balança os braços para trás e flexiona os joelhos. O salto deve ser efetivado com o avaliado estendendo os membros inferiores durante o movimento. 3 tentativas são permitidas, sendo que a medição é realizada da linha de saída até a primeira parte do avaliado, que tocou o solo. Coleta-se a melhor medida, por meio de fita métrica. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Teste de Chaturran. O teste consiste basicamente em uma corrida de ir e vir. São colocados 2 objetos lado a lado, no final de um percurso reto, de 9 metros e 14 centímetros. O avaliado tem de manter as pernas em afastamento antero-posterior, e ao sinal de já, correr até o primeiro objeto, pegá-lo, e correr com o objeto, novamente até a linha de partida, assim coloca o objeto ao solo, e repete o procedimento para o segundo objeto sem interromper a corrida. O cronômetro é interrompido quando o segundo objeto é deixado no local devido. Foram realizadas 2 tentativas para esse teste, e o melhor resultado deste teste foi de 13,96 segundos. Dinamometria. O teste consiste em verificar a força isométrica dos membros superiores do indivíduo avaliado. Para o teste recomenda-se que o avaliado esteja em pé com os braços e pernas relaxadas, e pés paralelos. O dinamômetro é ajustado de acordo com o tamanho da mão do avaliado. O sujeito fica com o aparelho nas mãos, com o braço totalmente estendido ao longo do corpo. Executa-se a pressão no aparelho por 3 segundos. Durante isso, o avaliador deve incentivá-lo a utilizar toda sua força durante a pressão exercida, e então é verificada a força por quilos. Medida no dinamômetro, anota-se o valor, e é reiniciado o aparelho. No teste são 3 tentativas e a escolhida a melhor marca. No teste realizado a melhor marca foi de 18,80 kg, força. Teste de abdominal, em 1 minuto. O indivíduo testado deve deitar-se em decúbito dorsal, de costas, no colchonete, com os joelhos fletidos em 90 graus, planta dos pés, tocando no solo, pés fixados no chão, com a ajuda do avaliador, e mãos cruzadas sobre o peito. Ele deve fazer a flexão abdominal sequencialmente. Assim, o avaliador deve contar quantas vezes o indivíduo consegue executar este movimento em 1 minuto. O indivíduo pode descansar entre as repetições, caso não consiga executá-las ininterruptamente. Se necessário for, o avaliado deve aprender o movimento por no máximo 3 tentativas antes do teste. O avaliado realizou 26 repetições durante 1 minuto. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.
Depois da realização de todos os testes, jogamos todos os valores na tabela da estratégia Z, para que assim fosse montado o aptidograma do indivíduo avaliado, onde vemos os resultados no vídeo. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask. Por meio das comparações, discussões apresentadas, e conforme nossos testes e acompanhamento, vimos que além de uma altura do avaliado ser acima dos padrões populacionais para sua idade, força de membros superiores, impulsão vertical com bons níveis, chegamos ao consenso de que com essas características, podemos ter um bom trabalho e resultado com o voleibol, com nosso avaliado. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you